Bem-vindo ao Devocional Torre Forte. No episódio de hoje, vamos dar sequência ao estudo do livro de Provérbios, que foi um estudo iniciado pelo pastor Estevão. Se você não acompanhou os primeiros episódios, acesse a playlist que está no nosso canal no YouTube. A playlist tem o título de Devocional Torre Forte. Acesse e acompanhe conosco esse estudo que está sendo uma bênção. No dia de hoje, vamos começar o capítulo 2, mas antes vamos orar a Deus e pedir que Ele nos dê entendimento daquilo que vamos ler e estudar aqui. Senhor, muito obrigada, Deus, por esse dia. Obrigada pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra, meu Deus. Abençoe o nosso entendimento. Abençoe, ó Deus, a cada um que está aqui acompanhando esse devocional. Abençoe, Senhor, para que as pessoas possam buscar de Ti e encontrar, ó Deus, a sabedoria que vem do Senhor. Vá ao encontro, Senhor, das necessidades de cada um. Supre as necessidades de cada um. Entra com provisão e nos dê também, Senhor, aquilo que precisamos para alimentar o nosso espírito, para alimentar a nossa alma, para que tenhamos verdadeira comunhão com o Senhor. Permanece conosco, ilumina nossa mente, o nosso entendimento, dai-nos clareza do que diz a Tua palavra, Senhor. Fala conosco neste dia. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos começar? No capítulo 2 do livro de Provérbios, o versículo 1 diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a sua voz, se como prata a buscares e como tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Vamos ler até aqui o versículo 5 para fazer algumas observações. Nesses 5 primeiros versículos, é o próprio Deus falando conosco através de Salomão, que é o autor deste livro, né? Na minha Bíblia, este capítulo tem um título que eu não li, mas está assim: A Excelência da Sabedoria. Talvez na sua Bíblia não tenha título, mas tudo bem, a essência da palavra de Deus é a mesma. Existem várias versões e nessa versão que eu estou utilizando tem o título. E o interessante é observar que a palavra sabedoria está escrita com inicial maiúscula. E o que isso significa? A excelência da sabedoria, sendo somente a palavra sabedoria com inicial maiúscula, significa que é a própria sabedoria de Deus, é a sabedoria que vem de Deus. Então, este texto fala exatamente da sabedoria de Deus. Todas as vezes que na Bíblia nós encontramos uma palavra escrita com inicial maiúscula, certamente esta palavra faz referência ao próprio Deus. Então, sabedoria está escrito aqui com inicial maiúscula porque é a sabedoria que vem do próprio Deus. Deus tem conhecimento de todas as coisas, Ele conhece o nosso passado, o nosso presente e já sabe qual é o nosso futuro. Deus caminha na eternidade, Deus é, desde sempre, Ele é Deus. Então, Ele é a fonte de toda a sabedoria, e é essa sabedoria que nós devemos buscar. Mais do que nós buscamos o sustento para a nossa vida, mais do que buscamos o alimento, porque quando nós achamos a sabedoria de Deus, todas essas provisões nós vamos conseguir alcançar, porque tudo vem de Deus, inclusive e principalmente a sabedoria. Por isso que ele ressalta dessa forma, que nós devemos buscar a sabedoria e buscar mesmo com toda a consciência, com toda a força, com toda a vontade, e quando nós assim buscamos, nós encontramos a sabedoria que vem de Deus. Ele está aberto a nos entregar essa sabedoria, mas nós precisamos buscar. E aí ele continua no versículo 6, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham em sinceridade. Então, nós vemos que a sabedoria não é algo que está disponível para qualquer um. Os desatentos não vão encontrar sabedoria. Os que andam em caminhos perigosos, em caminhos do mal,
não vão encontrar sabedoria. Aqui está dizendo que a sabedoria é para aqueles que andam no caminho justo, no caminho certo, aqueles que são retos. O que é uma pessoa reta? Uma pessoa obediente a Deus, uma pessoa que respeita os princípios de Deus, é uma pessoa que tem o temor do Senhor. E o temor não é ter medo. Temor é ter o respeito, o máximo respeito, a máxima reverência. Isso é ter temor de Deus, é reconhecer que Ele é Deus e que Ele fez todas as coisas e que Ele é o nosso provedor e que Ele é quem nos entrega tudo aquilo que precisamos, mas precisamos andar em retidão, em santidade. Então vamos continuar no versículo 8. Para que guardes as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos, porque andando em retidão, nós conseguimos conservar o juízo, conseguimos nos manter no caminho do juízo, no caminho certo, no caminho da retidão, com aqueles que também buscam o mesmo que nós. E o versículo 9 continua. Então entenderás justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas. Ora, se andamos nos caminhos retos, se andamos em busca de sabedoria, de conhecimento, e se assim, em sinceridade, em verdade, nós encontramos a sabedoria do Senhor, nós temos acesso à sabedoria do Senhor, então o que vamos ter de volta é exatamente isso, é um caminho de equidade, que é um julgamento justo, segundo o parecer de Deus. Todos aqueles que conseguem andar em justiça, em juízo e em equidade, esses encontram as boas veredas, os bons caminhos, o caminho da prosperidade, da dignidade, de uma vida de comunhão com Deus. Amém? Então nós entendemos que a sabedoria de Deus está acessível para aqueles que a buscam, mas para alcançarmos a sabedoria, devemos andar em temor do Senhor, em respeito, em reverência. Devemos andar em verdade, buscar a justiça, praticar a justiça, andar em sinceridade. Isso nos aproxima de Deus, isso nos faz ter acesso ao conhecimento, à sabedoria de Deus. E aí muitas pessoas podem dizer, mas como que eu vou ouvir a voz de Deus? Como eu vou reconhecer a voz de Deus? Qual é a voz de Deus? Eu nunca ouvi a voz de Deus. Talvez a pessoa esteja desatenta, porque Deus fala com aqueles que buscam. Né? Então, quando nós quisermos ouvir a voz de Deus, nós precisamos nos apresentar a Ele, orar, buscar essa intimidade, fazer de forma consciente, intencional, e não por mera ocasião. E devemos, sim, ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Todas as respostas que precisamos, nós vamos encontrar na Bíblia. E essa sabedoria, essa fonte de conhecimento é muito rica. Nós devemos estar atentos, porque Deus fala, só que muitas vezes nós estamos distraídos, ansiosos, preocupados e não conseguimos perceber. E aí, sem essa orientação de Deus, sem essa instrução, sem essa clareza do que Deus tem para a gente, o que acontece são escolhas erradas, né? Então, nós devemos buscar em oração, buscar a Deus em sinceridade, em verdade, e Ele falará conosco. E devemos criar o hábito de ler a Bíblia, de buscar a orientação na palavra de Deus, porque é uma grande fonte de conhecimento, de sabedoria, uma fonte de cuidado. Deus deixou para nós a Bíblia Sagrada como uma prova de amor, porque tudo que um pai precisa dizer a um filho está escrito aqui. Todas as orientações. Então, dedique-se a ler a Bíblia, busque por entendimento, peça a Deus o entendimento, procure uma igreja, procure aprender da palavra de Deus, frequente a escola bíblica e você vai ver que a palavra de Deus fala e fala muito e nos instrui de uma forma tão cuidadosa, tão preciosa, que fica muito claro o que Deus tem reservado para nós. No próximo episódio, nós vamos dar sequência a esse estudo do capítulo 2 do livro de Provérbios e nós vamos continuar daqui do versículo 9, onde nós paramos, e vamos ter clareza de como é a excelência da sabedoria de Deus para a nossa vida. E eu espero você no próximo episódio. Não se esqueça de curtir,
este vídeo, compartilhar com outras pessoas, convidar mais pessoas para o nosso devocional e permanecer aqui com a gente. Tem muito conteúdo bom nesse canal. Que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria, que você possa buscar a presença de Deus, buscar o conhecimento de Deus, busque por sabedoria na palavra, peça a Deus para te dar clareza, te dar entendimento e que o Senhor te abençoe sua casa, sua família, seu trabalho, sua vida, sua saúde, em nome de Jesus.